Em 1997, uma fotografia em Las Vegas registrou o ápice da cultura custom americana. No Hall da Fama do Hot Rod, Boyd Coddington, a lenda viva de 53 anos, sorria ao lado de seu protegido, Chip Foose. Eles pareciam pai e filho, o passado e o futuro dos carros modificados dividindo o mesmo palco. Mas as aparências enganavam. Poucas semanas depois, aquela parceria genial desabaria no meio de uma das falências mais humilhantes da história automotiva, acumulando uma dívida de 15 milhões de dólares. Os dois homens da foto nunca mais se falariam. No fundo, aquela não era uma história sobre carros, mas sim sobre o que acontece quando uma figura paterna não aceita ver o próprio filho crescer. Para entender o tamanho da queda, é preciso lembrar como o império começou. Nos anos 70, quando os jovens só queriam saber de muscle cars, Boyd resolveu remar contra a maré. Ele trabalhava à noite como maquinista na Disneylândia e de dia usava cada centavo que ganhava para construir hot rods na garagem de casa. Em 1977, ele fundou a Hot Rods by Boyd e mudou o mercado para sempre. Ele refinou o estilo dos carros, criando o visual Boyd, limpo, premium e extremamente caro, faturando o prestigiado troféu AMBR 7 vezes, um recorde imbatível. Mas o que realmente o deixou milionário foi a invenção da roda de alumínio billet, usinada a partir de um bloco sólido. Na década de 80, ele vendia cada uma por impressionantes $2.000. Boyd virou um império e em 1995 tomou a decisão que selaria seu destino. Abriu o capital da empresa na Bolsa de Valores. Enquanto ele dominava a indústria, o jovem Foose exibia um talento genial para o desenho na oficina do pai, conseguindo esboçar carros perfeitos em segundos. Após se formar na escola de design mais prestigiada do mundo e recusar propostas de gigantes como Ford e Volkswagen, ele aceitou o convite para trabalhar em tempo integral com Boyd. A parceria se tornou a força mais criativa da América nos anos 90. Carros que viraram lendas, como o Boydster e o Smoothster, eram verdadeiras esculturas sobre rodas. Mas havia uma semente de discórdia plantada ali. Embora Foose fosse a mente brilhante e o motor criativo por trás dos desenhos, os carros e os troféus levavam apenas o nome de Boyd. Mesmo assim, Foose subiu rápido na empresa e virou presidente em 1997, aos 31 anos. O que o público não sabia era que o império de Boyd já estava sangrando por dentro. Após abrir o capital na bolsa, a empresa fez uma expansão milionária que gerou uma dívida astronômica bem no momento em que o mercado de carros custom esfriou. As ações despencaram e, em uma reviravolta humilhante, o conselho administrativo expulsou o próprio Boyd da empresa que ele havia fundado. Foose foi promovido a diretor administrativo para tentar salvar o negócio, mas já era tarde demais. Em janeiro de 1998, a companhia faliu com uma dívida de 15 milhões de dólares. A tragédia arrastou dezenas de pequenos fornecedores locais, que tomaram um calote estimado em mais de 5 milhões de dólares e perderam tudo. Como presidente da empresa no papel, ele viu seu nome ligado ao desastre. No verão de 1998, cansado do caos e da crise, Chip tomou a decisão que mudaria sua vida e cravaria uma rivalidade eterna. Ele pediu demissão para seguir seu próprio caminho. Ele não ficou com a empresa, ele não ficou com a marca. Ele levou apenas sua esposa, Lynn, $700 na conta bancária e uma prestação de casa de $1.500 vencendo no fim daquele mês. E então fundou uma nova empresa, chamada Foose Design. Na própria versão de Chip, e esta é a parte da história em que vale a pena fazermos uma pausa, ele foi o último a sair do prédio em chamas. Ele garantiu que todos os outros funcionários da oficina de Boyd tivessem um novo emprego em vista. Certificou-se de que os carros dos clientes, que ainda estavam no galpão, fossem transferidos em segurança para outras oficinas para serem finalizados. Ele ficou até as luzes se apagarem, saiu sem nada no bolso. E ele nunca o perdoou por isso.
Esta é a parte da narrativa onde os registros públicos escasseiam e os bastidores se tornam puramente emocionais. A verdade é que Boyd nunca deu uma entrevista longa e articulada explicando exatamente o motivo de odiar Chip. Ele nem precisava, a indústria inteira conseguia sentir a tensão no ar. O consenso, montado a partir de centenas de entrevistas, postagens em fóruns e sussurros no chão de fábrica ao longo dos anos, aponta para uma direção clara. Boyd acreditava que Fuz usou a falência como uma rota de escape. Acreditava que Fuz havia passado 8 anos construindo uma reputação colossal sob a marca Coddington, desenhando os carros, ganhando os prêmios, estampando as capas de revistas. E no instante em que a marca se tornou um peso morto, simplesmente virou as costas, levando os melhores talentos consigo. Porque esse foi o grande golpe de misericórdia. A falência não liquidou apenas o estoque, ela esfacelou a equipe. E um por um, nos meses e anos que se seguiram, os profissionais mais talentosos da Hot Rods by Boyd acabaram migrando para trabalhar com Fuz. O pintor, o fabricante, o supervisor de funilaria, os artistas do metal, os homens que outrora construíram o legado de Boyd, agora forjavam o império de Chip. A cada vez que mais um desses profissionais deixava a cidade de Stanton e dirigia pela rodovia para Huntington Beach, ele sentia o golpe como uma traição pessoal. É exatamente aqui que a história deixa de ser uma rixa privada da indústria automotiva e se torna algo muito maior. Em 2003, o canal Discovery e a rede TLC estavam surfando na verdadeira corrida do ouro de reality shows. Eles foram atrás do construtor de hot rods mais famoso dos Estados Unidos. Eles procuraram Boyd. O programa American Hot Rod estreou em 13 de janeiro de 2004. O cenário era a nova oficina de Boyd em La Habra, na Califórnia. Afinal, ele já havia recomeçado sob uma estrutura corporativa ligeiramente diferente para escapar das dívidas persistentes de sua antiga falência. O show durou 5 temporadas, rendeu 72 episódios, e o formato era idêntico semana após semana. Um carro chegava à oficina. Um prazo completamente impossível era estipulado. Boyd gritava com o capataz. O capataz gritava com a equipe. A equipe virava à madrugada trabalhando. O carro era finalizado por um milagre. Os ânimos explodiam, alguém pedia demissão e outro era demitido na hora. Naquele mesmo ano de 2004, um programa completamente diferente estreou num canal rival. Chamava-se Overhauling. O apresentador? Chip Foose. O formato da série era o oposto em absolutamente todos os sentidos imagináveis. O programa era uma pegadinha do bem. Uma equipe de designers e construtores furtava secretamente o carro velho e surrado de uso diário de uma pessoa inocente, transformava a sucata em uma obra-prima customizada ao longo de uma semana e, no final, surpreendia o dono com o veículo dos sonhos. O tom era caloroso, generoso e alegre. Foose, diante das câmeras, era infalivelmente educado, de fala mansa e quase tímido. Ele parava em frente a uma prancheta e desenhava o projeto inteiro em exatos 2 minutos. Um espetáculo tão fascinante que fazia o público esquecer que estava assistindo a um programa de televisão focado em lucros. Enquanto isso, do outro lado da cidade e em outro canal, o lendário rei do Hot Rod esguelava-se contra seus funcionários. Seria impossível roteirizar um contraste mais brutal. Oficialmente, os dois programas nunca competiam entre si. Eram exibidos em emissoras diferentes e possuíam propostas distintas. Os produtores juravam de pés juntos que havia espaço no mercado para ambos, mas dentro das oficinas, a guerra estava declarada. O incidente mais famoso, aquele que os fãs discutem até hoje e que foi transmitido para milhões de telespectadores testemunharem, envolveu um homem chamado Charlie Hutton. Ele era o supervisor de funilaria de Boyd. Em muitos aspectos, era o coração técnico da oficina. Pintava os carros, gerenciava a carroceria e estava com Boyd havia anos.
Durante a segunda temporada de American Hot Rod, em um episódio focado na construção de um clássico Woody 1942, Charlie Hutton entrou no escritório de Boyd e, com as câmeras rodando, anunciou sua demissão. Ele estava saindo para trabalhar com Foose. O confronto que se seguiu tornou-se uma lenda em televisão automotiva. Boyd apareceu pálido, contido, mas com uma fúria visceral estampada no rosto. Charlie mantinha uma postura apologética, porém inabalável. Dois homens que haviam sido amigos e colegas por anos, desfazendo seus laços ao vivo, em rede nacional. É um momento de tensão palpável, exato segundo em que um funcionário-chave decide arrumar as malas e cruzar a cidade para fortalecer o maior rival de seu chefe. E a sangria não parou por aí. Pouco tempo depois, outro funcionário vital, Andrew Patterson, seguiu o mesmo caminho. E depois, outro, e mais outro. Nos bastidores, virou um segredo conhecido por todos. Se você fosse um construtor jovem e ambicioso na oficina de Boyd, mais cedo ou mais tarde o telefone tocaria. A ligação de Huntington Beach seria amigável, oferecendo uma carga horária menor, um chefe mais equilibrado e um futuro promissor em um programa campeão de audiência. Mas a consequência era imediata. Se você deixasse Boyd e fosse para Foose, você estava morto para ele. O que se passava em sua mente naqueles anos? O que sentia ao ver o seu ex-pupilo se transformar no construtor mais amado da América, enquanto sua própria oficina ficava com a fama de ser um ambiente tóxico de gritos e demissões humilhantes? Ele nunca respondeu a isso diretamente, mas as entrevinhas falam alto. As pistas estavam na forma como ele se comportava na TV, nas reações amargas a cada pedido de demissão e nos monólogos brutais que seu braço direito, Duane Meyer, proferia sobre lealdade, traição e o peso do nome Coddington. Nas últimas temporadas, o programa parecia menos um documentário sobre carros e mais o retrato melancólico de um homem perdendo o controle. Em 2006, Foose concedeu uma única entrevista sobre o assunto. Em seu tom sereno característico, entregou a frase mais devastadora de toda a história. Boyd escolheu não ter nenhum tipo de relacionamento comigo desde que parei de trabalhar em sua oficina. Essa era a fotografia exata da situação. Foose não estava com raiva, não guardava amargura, mostrava-se apenas triste, levemente confuso e inteiramente de portas abertas para uma reconciliação. O muro havia sido erguido por Boyd e permanecia de pé apenas pela vontade dele. O pupilo seguiu em frente, o mestre estacionou no orgulho. Chegando em 2007, a saúde de Boyd desmoronava. Diabético de longa data, o peso do cronograma insano da TV e a sombra fantasma da falência de seus negócios em 1998 cobraram a conta. Seus carros já não traziam a genialidade do passado. Pior ainda, escândalos surgiam quando ele começou a registrar projetos novos como veículos antigos no Departamento de Trânsito da Califórnia, burlando leis de emissões e impostos, o que para o governo era fraude declarada, embora na indústria fosse apenas o famoso jeitinho. O que ele pensava ao assistir Foose ganhar prêmio atrás de prêmio, no conforto de um estúdio sem polêmicas? Ninguém sabe. Sabe-se apenas que ele optou pelo silêncio. Nunca ligou, nunca escreveu, nunca tentou consertar a ponte rachada. Internado em dezembro daquele ano e submetido à cirurgia de cólon perfurado no início de 2008, ele não resistiu. Faleceu em 27 de fevereiro de 2008, aos 63 anos. O mundo dos hot rods prendeu a respiração aguardando o próximo passo de Chip. Afinal, ele não devia absolutamente nada a Boyd. Havia sido ignorado por uma década, pintado como traidor em rede nacional e privado de qualquer reconhecimento pelo ex-chefe. Mesmo assim, Foose foi ao funeral. Lá preferiu as palavras de gratidão, devolvendo a Boyd na morte a dignidade que o mestre lhe negara em vida. Desde 2008, faturou 4 prêmios Ridler e 8 troféus, atropelando o recorde dele e se consagrando como o designer mais celebrado de sua geração.
A última oficina de Boyd fechou as portas definitivamente apenas 4 meses após o funeral. No fim das contas, qual foi a verdadeira raiz de tudo isso? Não foi o dinheiro, não foi a falência. Foi um fato indigesto que ele nunca conseguiu admitir em voz alta. Em algum momento nos anos 90, o aprendiz ultrapassou o mestre. Tornou-se melhor, mais habilidoso, mais sereno, mais magnético e, inevitavelmente, uma estrela maior. A cada traço de grafite que Fuse colocava no papel, a prova estava ali, desenhada de forma incontestável para a indústria inteira ver. O mentor não suportou sobreviver à excelência do aluno. Boyd morreu cercado de silêncio em um hospital na cidade de Whittier. O homem que tinha tudo para herdar o seu reino voltou para casa, sentou-se na prancha e desenhou mais um carro, e aquele lápis nunca mais parou de riscar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como esse, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.